Eu sei, é só Excel. Conteúdo para aprender e se aperfeiçoar, do básico ao avançado. Por Estevam Campos. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Estevam Campos e hoje nós vamos aprender como colocar a data corrente no nosso registro. Temos aqui a nossa planilha modelo, onde os campos preenchidos são ordem, CPF, nome, e-mail e nós queremos implementar a data de cadastro. Vou colocar aqui a nossa função agora para o Excel colocar a data atual do nosso sistema. Então, colocamos aqui dia 22 de janeiro de 2022 às 15h18. Vou replicar isso aqui para todo mundo. E à medida que eu for efetuando o meu cadastro, o Excel ele vai preencher a data de cadastro com a data corrente, com o agora. O problema é quando o agora mudar de 15 horas e 18 minutos para 15 horas e 19 minutos, todas as células vão ser atualizadas por conta que o Excel recalcula toda a nossa planilha. Vou recalcular a planilha, vou dar um F9 e todos os meus registros alteraram, tiveram a sua data alterada para o agora mais atual. O que nós vamos aprender a implementar é justamente uma verificação se a nossa data de cadastro já foi preenchida. Então, nós vamos criar uma referência circular, só que nós vamos fazer o Excel não dar erro para isso. Então, a função é uma função C, simples, que nós vamos aplicar. Então, primeiro eu vou fazer a fórmula para o Excel dar o erro, e aí nós vamos aprender a corrigir este erro para conseguir utilizar a referência circular. Então, a minha condição para eu ter uma data de cadastro é que o meu número de ordem não seja em branco. Então, se o meu número de ordem for diferente de vazio, quer dizer que eu tenho um número preenchido. Eu estou preenchendo um registro. Aí eu vou verificar se a minha data de cadastro já foi preenchida. Então, vou colocar aqui, se o meu E2 for igual a vazio, ou seja, se eu não tenho uma data de cadastro, eu vou colocar a data corrente. Se eu já tenho uma data de cadastro, eu vou manter esta mesma data, que será a minha própria E2. Fechei o parênteses do meu segundo C, ponto e vírgula, e agora eu volto para o meu primeiro C. Vou colocar aqui, se a célula A2 estiver em branco, quer dizer que o meu registro está em branco, eu não tenho que colocar uma data. Quando eu der o Enter aqui, o Excel vai dar um erro, dizendo que eu estou usando uma referência circular. E, naturalmente, por padrão, o Excel não permite as referências circulares. Nós vamos alterar uma configuração do Excel para que ele permita esta referência circular. Vou dar OK, vou tirar aqui a nossa função C. Vou lá em Arquivo, Opções, Fórmulas, e vou habilitar o cálculo iterativo. Então, vou marcar a caixinha de habilitar o cálculo iterativo, e o número máximo de iterações eu vou mudar aqui, do valor que tiver aqui, eu vou colocar 1. Ou seja, quando ele for executar a minha referência circular, eu quero que ele faça isso apenas uma vez. Dei o OK. Agora eu estou permitindo as minhas referências circulares, eu vou colocar a mesma fórmula novamente. Então, se a minha coluna ordem for diferente de vazio, quer dizer que eu tenho um registro preenchido. Se eu tenho um registro preenchido, eu vou verificar se eu tenho uma data de cadastro. Então, se o meu E2 for vazio, se eu não tenho uma data de cadastro, então eu vou colocar uma data de cadastro. Se eu já tenho uma data de cadastro, então eu vou manter esta própria data de cadastro. Fechei o parênteses, ponto e vírgula, volto para o meu C externo. Se a minha coluna A2 estiver vazia, então eu não tenho registro, eu continuo com a minha célula vazia. Quando eu der o Enter aqui, ele vai trazer 0/1 de 1900. Por quê? Porque eu apliquei a minha fórmula num registro que já existia. Para que a minha fórmula funcione corretamente, o que eu tenho que fazer? Apagar aqui a minha coluna de referência e colocar lá novamente. Então, eu vou apagar a minha coluna 1 aqui
e vou colocar esta fórmula novamente. Então, a minha data de cadastro está mostrando vazio agora porque aqui está vazio. Então, a minha coluna ordem é a coluna que me diz se eu tenho registros ou não. E eu vou colocar a minha condição, aqui era uma função C. Se o meu CPF for preenchido, então, se o CPF estiver vazio, a minha ordem vai continuar vazia. Caso contrário, eu vou colocar o número da linha menos 1. Então, como aqui a minha ordem começa na linha 2, ele vai pegar a linha 2, menos 1 vai dar 1, e assim sucessivamente. Quando eu der o Enter agora, na minha data de cadastro vai aparecer a data corrente. Então tá lá, 22/1/2022, às 15h23. Vou copiar aqui para todo mundo. Todo mundo ficou com 15h23. O próximo registro eu vou colocar às 15h24. E aí nós vamos ver que ele vai registrar um novo horário sem alterar os horários anteriores. Preciso copiar a fórmula aqui primeiro, né? Então vou estender aqui a minha fórmula para vários locais. Vou colocar a borda aqui para todo mundo. Vou preencher aqui meu CPF. E agora eu tenho a minha data de cadastro com 15h25. Se eu calcular a minha planilha, então vou colocar uma função aleatória aqui, só para a gente ver que a minha planilha está sendo calculada, e nós vamos notar que as minhas datas de cadastro não são alteradas. Então, F9, F9, F9. Então, recalculando a minha planilha, as minhas datas de cadastro não estão sendo calculadas. O que está acontecendo? O Excel está analisando a cada recálculo a minha função, né? Então, a minha coluna de ordem é diferente de vazio? Sim, eu tenho valores aqui. E aí eu vou para o meu segundo C. No meu segundo C eu avalio se eu tenho uma data de cadastro. Como nós temos uma data de cadastro, então ele vai para a parte se falso da nossa segunda função C e mantém a própria data de cadastro. Se a minha data de cadastro estivesse em branco, ele calcularia o momento atual daquele registro e preencheria os dados, a data de cadastro com a informação corrente. Então, vou preencher um outro CPF aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1. Quando eu der o Enter ou Tab, eu tenho agora 15h26. Muito importante, se eu for editar a minha função C, né, minha função circular, minha referência circular, quando eu der o Enter, ele vai recalcular por conta da nossa ordem estar preenchida, ele volta para 0/1/1900. E aí, para corrigir isso, eu tenho que tirar a minha função. Se for um campo livre, eu tenho que apagar e preencher esse campo de novo. Aqui, como é uma fórmula, eu apago e copio novamente a fórmula e ele refaz o cálculo. É lógico que se eu editar a minha função, minha referência circular, né, minha função de cálculo de data de cadastro, e eu der o Enter, ele vai recalcular para uma nova data. Tá certo? Com isso, nós chegamos ao final de mais este vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe com suas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Eu sei, é só Excel.